Projeto Papo Amigo, Chave Pix Programa Papo Amigo, @gmail.com. Saulo Tadeu Apes, agora você pode ajudar o nosso trabalho a prosperar. Faça qualquer contribuição e seja feliz. O programa ao vivo é assim, gente, ele é dinâmico, ele acontece e tem toda uma pegada diferente, né? Então a gente vai fazer Papo aqui. Amigo é rápido. Tem aqui. Tem que ficar ouvindo e assistindo atento. Ô Heloísa, nós temos hoje dois convidados agora no segundo Sim, bloco. sim. Que é a Luciana Ruiz e o Cristiano Ruiz, é isso? Sim. É Luciana Ruiz e Cristiano Ruiz. Esposa do nosso espanhol, grande né? amigo. Espanhol, né? Sim. Então, pera um pouquinho, deixa eu aumentar o microfone aqui, pera um pouquinho, atenção. Chega mais perto do microfone. Cristiano, chega mais perto aqui, isso. Então eu tenho que fazer agora a apresentação. Atenção, vamos fazer a apresentação, vamos? Precisa. Vai! E hoje, pela primeira vez, aqui no Papo Amigo, o mais jovem locutor que vai sentar aqui daqui a pouquinho no meu lugar para narrar o Papo Amigo, trouxe a mamãe junto, que rufe os tambores. Com vocês, Luciana e Cristiano Ruiz. Ei, que maravilha! Que maravilha! Ele tá aqui. O seu muito pai já mandou um meu. te amo. Ele tá empolgado aqui. Ele tá. O Gerson, gente, para quem não Gerson. conhece, ele é o CEO, diretor-presidente, fundador do Bar Aranha. O bar mais conhecido aqui na região do Grande ABC. É impressionante, eu fui lá, um ambiente extremamente familiar, uma energia do bem. É. E hoje eu estou falando aqui com a É um esposa. pessoal mais velho que frequenta incrível, o bar, incrível. né? É um pessoal bem bacana. Cabeça, ali, o né? pessoal cabeça e coração. pessoal mais família. É. E hoje eu tô com a Luciana, esposa do Gerson, Gerson. e o Cristiano, né, Cristiano? Boa noite, fala Cristiano, fala aqui, boa noite, fala boa noite. Boa noite. Boa noite, mano, mais pertinho do Ó, microfone. você já pode mandar um beijo aí Isso. pro seu pai, porque ele tá te vendo. É, tá Olha te lá vendo. e manda um beijo pra ele. Beijo, papai. Que legal, que Agora ele legal. morreu lá do outro lado. Agora eu quero falar a idade que eu tenho. Mas fala perto do microfone, Sempre fala pertinho. perto do microfone, sempre pertinho, senão a gente não ouve ninguém. Fala, quantos anos você tem? Eu tenho 8. 8 anos? Eu pensei que você tivesse mais, viu? Eu também. Ele é alto. Bem alto, e É, cheio de um energia menino boa. bonito. Eu como alface. Ah, boa! Quem isso é educou muito você bom. foi a mamãe? Eu fiquei sabendo que a sua mãe é uma excelente professora. Ô Luciana, boa noite. Boa noite. E ela é professora de uma matéria que encanta. Qual é que é? Você dá aula de língua portuguesa. português? Olha que maravilha. Então, ô, Luciana, me diz uma coisa. Uma vez, eu tive a oportunidade de conversar com uma professor, e eu me lembro do meu filho quando ele tinha mais ou menos uns 2 aninhos, 2, 3 aninhos. E ele chegou assim, papai, eu tô vendo uma barata aqui. Eu falei assim, mas qual o tamanho dela? Assim, ela é maior, ela é mais grande do que aquela outra que tinha lá em casa. Eu falei, não, filho, é maior. Eu falei assim, não, papai, é mais grande. Quando ele falou, mais grande, eu falei, caramba, diz a lenda que a língua portuguesa ela é viva. Será que existe alguma emoção que tenha o nome de maior e uma outra emoção que tenha o nome de mais grande? Com certeza. Ah, é? Com certeza. Porque É tem o clássico, né? O formal, mas tem o dia a dia, né? Claro. A língua é assim, eu tive um estudo, né, na época da faculdade, que ia bem assim nessa situação da língua construtiva, né? A língua viva mesmo. A língua viva, né? do dia a dia. E uma coisa que a gente percebe bastante, inclusive que os meus alunos falam pra mim, falam, Pro, mas você é de português, mas tem hora que você fala errado, né? Eu falei, então, mano, é isso aí. Por quê? Porque eles falam, nossa, mas como assim você mistura... Você mistura, Pro? Eu falei, claro, porque a língua ela é isso, essa situação comunicativa. Então, ela tem, a língua
a gramática, né, aquela parte mais formal, ela tem um lugar dentro da escola, mas a parte informal, aquela vivência que o aluno trouxe, aquele conhecimento de mundo, esse mais grande. É lógico, ele queria mostrar que a barata era muito maior, era bem maior do que a palavra maior suporta. Ele falou com É corpinho, mais grande ele falou mesmo. com... Quer dizer, Não, então, papai, tem uma emoção Tem na língua. emoção. Isso precisa ser visto e acolhido, e também tirando esse preconceito linguístico. É uma coisa que Porque ocorre demais. A gente Loucura, tem hein? Loucura, hein? um país grande onde esses termos, por exemplo, as pessoas de Minas que usam o trem, né? Trem, Né? Meu Deus. Cada lugar, cada estado tem uma expressão característica, E aqui né? também. Né? Aqui, né, o pessoal fala, não, mas a gente não tem sotaque, né? Eu até sim. contei para eles, eu acho que a gente está tem. trabalhando, inclusive, esse tema, né, na escola. E aí eu falei para eles, olha, eu já fui vítima de preconceito linguístico. Aí eles, nossa, Pro, mas como? Eu falei, uma viagem que a gente fez para Curitiba, eu tava no restaurante, né, tava todo mundo lá, e aí tinha aquelas máquinas de suco de laranja, suco de uva, né? E aí eu perguntei, assim, tava aquele suco, né? Na dúvida, moça, de que é esse suco? Aí ela parou, olhou bem na minha cara, falou assim, é de laranja. Eu falei, obrigada, eu não quero esse suco de laranja. Né? Porque a gente Então, fala de... aqui a gente usa essa De. expressão, esse laranja. sotaque, né? O de, ti, né? A gente tem esse twist aí na nossa língua, coisa que em outro lugar não tem. A gente só Mas percebe. lá eles não falam varrer, eles falam varer. Varrer. É um rer. Um R né? imigrante, né? Varrer. Rogério. Não é. Você sabe que eu tenho um certo grau de dislexia e eu sofri muito quando era criança, principalmente com português. Matemática não, matemática era a minha tauba de salvação. E eu gostava muito de matemática básica. E aí, quando eu cresci, eu falei, meu Deus do céu. Quando eu cresci, eu falei assim, eu sou inteligente, então eu vou encontrar uma forma de aprender essa bodega, que é importante pra mim. Eu tinha essa consciência quando era criança. Eu apanhei muito pra entender isso. Intuitivamente eu fui criando técnicas, fui percebendo aqui, dali e tal. Falei, não é possível. E aí o que aconteceu? Aí eu, com 28 anos, eu fui descobrir que eu tinha dislexia. Eu já contei essa história aqui no Papo Amigo milhares de vezes. E ainda vou contar mais alguns milhões. E aí o que aconteceu? Hoje eu sou apaixonado pela língua portuguesa. E depois que eu comecei a sentir prazer em estudar, aí, português, inglês, história, geografia, física, química, matemática, biologia, qualquer coisa, eu estudo qualquer coisa. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é o foco. Então, se você tem 10 matérias, você tem que estudar as 10. Não adianta você estudar uma só, tirar 10 numa e tirar 0 nas outras. Então, tem isso também. Como é que é você lidar hoje com essa realidade do século XXI, que para mim a gente já está no século XXIII, com inteligência artificial, com celular, com essas plataformas mundiais, onde você tem literalmente todo o conhecimento ali guardado e num clique, à distância de um clique. Como é que é lidar com isso, você sendo uma professora de português? Como é que é lidar com isso? Olha, eu acho maravilhoso. Tem algumas tecnologias que eu domino, outras nem tanto. Algumas ainda, porque também isso aí é vivo, né? Isso Sim. aí vem, isso aí cada vez que quando você acha que você domina um Padlet, que você acha que você domina um Classroom, aparece outra coisa. Aparece outra mídia, outra plataforma, e a gente está se atualizando. Eu acho incrível, por exemplo, o aluno poder ter esse acesso, né? Hoje em dia, né, eu estou na escola pública, né? A escola pública ela providencia a internet para os alunos, né? Então eles têm uma rede Wi-Fi da Secretaria de Educação. Essa rede ela é aberta, o aluno pode entrar lá com o RA dele, que é uma espécie de um RG, né? Dele, só que é o registro do aluno. Né? Então eles têm acesso. Eu acho isso um aliado, né? Inclusive, também tem que saber dosar. Nem tudo é tecnológico. Tem um lado, a gente tem que mesclar, né? Aprender a mesclar esse lado tecnológico com um lado mais, assim, mais tradicional. Mas é o assim. mundo, né? Isso.
Eu percebo assim, Se eu por exemplo, nunca professores vi. de português também sofrem preconceito, né? Hoje em dia os alunos falam, isso é preconceito, né? Eu falei, então, professores de português também sofrem preconceito. Por quê? É aquela coisa assim, nossa, ela é de português. Ai, eu tenho que saber falar, porque senão ela vai me corrigir, né? Então, não é isso. Você né? não é professora de oratória. Mas, Então, mas é muito diferente não, mas hoje. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. Mesmo os cursos de oratória, dá um tempo, não enche meu saco, com todo respeito. Porque eu já vi professor de oratória e professora de oratória chegar a querer dar um de malandro pra cima de mim. Eu sou radialista, eu trabalho com emoção. Exatamente. Eu não sou um robozinho. Então eu vou falar, opa, pera. Eu falo muito né, então, só que o que acontece? Depois de 20 anos de trabalho linguístico, não sei se você não pode usar esse termo, depois de 20 anos trabalhando nessa área da locução, é lógico que os meus vícios de linguagem caíram 90%, 95%, mas ainda existe. Eu ainda falo de vez em quando um né, um então, tudo bem. Mas são vícios de linguagem, não vejo como erro. O que eu fico perplexo é que eu já peguei professores de português, dando curso de oratória, e vem na minha cara e fala, via de regra, a nível de mercado, e também me fala na minha cara, fazem 3 anos. Entendi. Então eu peguei e falei assim, amigão, tudo bem, né? Tudo bem, você tá aí na frente, beleza, mas você tá querendo ver o erro em mim, mas não tá vendo o erro em você. Como é que é lidar com essa anta? Desculpe, com esse ser humano. Me perdoe as antas. Como é que é lidar com essa pessoa que tenha essa Prepotência. Prepotência, Isso. pomposidade. Então, Eu pego fogo com isso. é triste, porque assim, né, se a gente parte para o estudo da língua, sofri muito com se isso, você jovem. parte para o estudo que a língua, né, a origem da língua portuguesa, da onde que ela originou? Ela originou do latim vulgar. Latim vulgar, o latim falado pelos soldados. Né? Não foi do latim clássico, o latim da Bíblia, não foi esse latim. Foi do latim vulgar que era falado pelo povo, pelos soldados. Então, não só a língua portuguesa, né? Como o espanhol, o francês e o italiano também. São línguas primas, né? Todas filhas da grande mãe latim, né? E aí, o que acontece? Se a gente estuda a história da língua, a gente percebe que no decorrer houve falhas lá na origem da língua. E por isso que toda a gramática da língua portuguesa, ela sempre tem exceções. Por quê? Porque sempre vai ter uma palavra que não vai caber naquela regra. Por quê? Porque aquela regra, desde a origem, ela está errada. Olha que Entende? interessante. Então isso é uma coisa, é pra gente olhar com mais amor para a origem da nossa língua. Fala, apesar de toda essa questão ortopédica da língua, né, de querer falar direito, querer ser, querer se expressar, nunca vai ser assim. Porque além dela ser língua viva, ela já tem uma origem, digamos assim, errada, vamos colocar assim. Porque Um quando a pouco fora gente de foco. participa de uma fala jurídica, é quase outro idioma. É o juridiquês, né? Tem um idioma, juridiquês. Né? É esse quase é o termo. um outro idioma, porque existem termos que a grande maioria não entende, inclusive eu. Mas esse é o objetivo. Né? Porque se todo mundo entender, o que o advogado vai fazer? se for muito claro e objetivo, se tiver muito claro, todo mundo vai entender. E como que eu consigo a brecha aí na lei para poder fazer o meu trabalho? Tem isso também. Né? Então tem a intencionalidade da língua. Não é só é assim, acabou. Não. Vai se ajustar conforme as intencionalidades, conforme as intenções, conforme os objetivos que a gente quer adquirir com isso. Em 1990, 91, conheci um advogado que naquela época estava defendendo a ideia de simplificar esse universo linguístico dos advogados. E na época ele falou, era uma briga, porque ele falou assim, não tem o porquê uma lei, um texto, um contrato ser tão complicado. E eles queriam que a coisa fosse mais humanizada, isso naquela época. E hoje parece que está tendo uma tendência muito forte nisso. Eu conheço já alguns profissionais que lutam para que você possa ter um texto claro que qualquer pessoa possa entender. Eu acho bonito isso. E o que você está falando, e vindo de uma professora de português,
isso dá uma sensação de alívio, porque realmente, olha, quem tem dislexia sabe disso. Eu sofri muito, Sim. muito, é chamado de burro, otário, retardado, incompetente, fracassado, você não tem ideia. Mas tudo bem, você xingava todo mundo também, né? Então, chegou uma hora que você começa, né? Eu me lembro que eu tive uma professora. Você gostou, eu né? tinha uns 16, 17 anos. Eu virei para ela e falei assim, mas professora, fora da aula, já, né? Eu falei assim, mas professora, por que casa é com S e não com Z? Porque eu sou em Z. Como você não sabe isso, menino? Eu falei, professora, estou fazendo uma pergunta. Olho no olho, né? Já era mais casca grossa, já tava, né? Eu falava assim, ai meu Deus do céu. Então eu pensava assim, né? A gente naquela época tinha aqueles pensamentos de dar uma bifa, mas a gente não pode dizer essas coisas hoje em dia, né? E aí o que aconteceu, eu olhei pra ela, aí eu olhei pra cara dela e eu percebi que ela não sabia a resposta. Entendi. É normal isso acontecer. Ela não sabia É comum, a né? resposta. Normal isso aí. Anos depois, é lógico que fui pesquisando e tal. Anos depois, procurando, fazendo curso de locução e atualizando esse mercado do rádio, eu conversando com um professor de português, eu já tinha lá meus 40, 50 anos, e ele virou, eu falei assim, professor, eu já procurei em vários lugares, vi várias teorias, por que o S tem som de Z? Ele falou, eu já dou aula há mais de 30 anos, eu também não sei. Isso. Ele falou assim, a única coisa que eu sei, que a origem da palavra casa vem de casarium, que vem do latim, e naquela época era escrito com S. É isso que eu sei. Falei, olha que Então, interessante. Se a gente pega, por exemplo, documentos mais antigos, a gente vai ver que tem uma variação dentro do próprio documento. Às vezes a mesma palavra... De grafia mesmo. De grafia. Vai estar escrita com S, vai estar escrita com C cedilha, vai estar escrita com 2 S's. Que loucura! É. Por quê? Porque a gramática veio para tentar botar ordem numa coisa que não tinha. Como eu falei, né? A origem, ela é incerta. Por exemplo, no espanhol... a gente observa, é muito mais fácil a gente obedecer regras gramaticais no espanhol. Por quê? Porque ele saiu do latim, mas ele foi o latim clássico. Oh. Entendeu? Então a gente observa aquela situação da acentuação, não tem exceções. Né? Mário em espanhol não tem acento, e Maria tem acento, acabou. Olha que legal. É o contrário aí. Agora em português não. Em português tem aquelas regras do roxinol, né? As palavras que são acentuadas, sílaba tônica. E sempre vai ter exceção, né? Uma vez um professor na faculdade falou assim, falando sobre diminutivos, né? E aí ele falou, e quando a gente fala aguinha? Vem tomar uma aguinha. Pode ver, eu fiz um trabalho um ano retrasado com os alunos, é um trabalho na escola de tempo integral que chama eletiva, né? A eletiva é uma matéria que, na verdade, os alunos escolhem, né? Assim como eleições, né? Até a origem da mesma palavra, né? Eles escolhem... Eles elegem exatamente. essa ação. Então, aí era um trabalho sobre... observar a língua quando a gente está falando de comida, né? Era alguma coisa assim, por exemplo, era 1, 2 feijão com arroz, era alguma coisa assim, que eu estava fazendo com a professora lá da Escola Margarete, amiga, um beijo aí, de matemática também. Então a gente trabalhou, e aí a gente fez um levantamento, né? Isso foi na pandemia. Eu filmei eu fazendo comida em casa, para passar, então eu fazendo arroz, eu fazendo feijão, fazendo carne com batata, e depois eu ouvi o meu vídeo e comecei a anotar quantas palavras tinha no diminutivo, e tem muitas palavras no diminutivo, porque quando a gente está fazendo comida, a gente já fala uma coisa, por exemplo, uma bolachinha, um cafezinho, uma colherinha, pica miudinho, bem picadinho, um mexe bequinho, bem mexidinho. 10 minutinhos Uma balinha. no micro-ondas. Mexe bem mexidinho, é tudo assim. fogo né? baixinho. Por Que que legal. que traz o diminutivo traz esse aconchego, né? Verdade. Então, uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, mas falou em comida, pronto, é tudo no diminutivo. Vem aqui comer, tomar um cafezinho, pãozinho, com cafezinho, com a manteiguinha, não é assim? Um bolinho de fubá cremoso, cafezinho com leite. Bem gostosinho. Eu adoro. Você sabe, isso você sabe que vocês estão me lembrando? Tem um filme muito interessante com um ator chamado Mel Gibson e um outro ator chamado Champagne.
E talvez, tá certo que a produção do filme, a produção ela deixou a desejar. Mas como eu gosto muito dos atores, o filme realmente é muito bom. Chama O Gênio e o Louco. Eram duas pessoas focadas, dedicadas a procurar as raízes da língua norte-americana, se eu não me engano. Gente, que trabalho lindo. O filme e outra. O Mel Gibson, ele já tá descaracterizado, cabeludo, barbudo, cabelos brancos, então ele não tá mais com aquela pinta de galã. E aí eu falo assim, pô, meu, quando o cara... E o pessoal criticou, pô, ele tá feio, tá estranho, tá esquisito. Eu falo, meu Deus do céu, quando o cara se entrega a um papel pra mostrar que realmente é um ator de verdade, o pessoal enche o saco. E é um filme que você deve encontrar, chama O Gênio e o Louco. É muito legal esse filme. Assisti 2 vezes, pra você ter uma ideia, se bobear, assisto 3. Porque um deles foi preso por matar um homem. Ele saiu correndo à noite com um revólver, uma garrucha, isso tem que 100, 200 anos a história. Aquelas armas de dar um tiro só, né? E correu atrás do cara e atirou no cara e matou o cara. Você estava traindo minha esposa. Não sou eu, era outro. Matou o cara errado. O filme já começa assim, meu. Então é muito louco isso. Então assiste, vale a pena. Sim, É legal. O Gênio e o Louco. É fantástico o filme. Assiste que é sobre essa questão da etimologia das palavras. Eu acho Certo. fantástico isso. Aham. São 20 horas e 45 minutos. Ô Heloísa, no caso você quer fazer alguma pergunta pro nosso eu- novo locutor aqui, o Cristiano? Eu queria fazer uma Oi. pergunta para o Cristiano. Por favor, fique à vontade. Cristiano, quando você estuda português na escola, o seu desejo do ler, você lê o quê? Fala no microfone, senão eu vou apanhar aqui isso. Eu não sei hoje na escola se essa aula de leitura ela é separada, se ela é uma atividade a mais. Esse ler, você lê um livro de papel, você pega ele na mão, você lê pelo Celular. celular. Pode falar, Cristiano. Não? Não, quando às vezes no meu caderno de português, às vezes é mais texto Esse texto vem da onde? da minha escola. Ah, é uma apostila. Mas você, Ou não? você copia? É isso? Não, eu faço lição de casa, eu copio no computador ou numa folhinha. Ah, então, é uma geração que se não tiver essa questão do computador, da informática, enfim, É isso mesmo. a Você gente usa mais não caneta, caminha, papel, né? lápis A pra gente escrever, não? Eu uso lápis de escrever. Você gosta de escrever? Você sabe que eu sou canhoto, mas eu escrevo com as 2 mãos, sabia? Eu treinei a escrever com a mão esquerda, que eu sou canhoto, mas também treinei a escrever com a mão Mas direita. aí, também. além de Eu sou você can- escrever, você É. digita, né? Digita e tá aprendendo. Né? Fazer os Né? trabalhos no Word, a mãe ensina, né, amor? Eu fiquei Mas sabendo é que esse o Mas caminho o meu agora. Para computador caiu no essa, chão. pra Caiu no essa chão? geração, é esse o caminho. O meu também. E ensinar a fazer pesquisa, porque assim, às vezes eles são bem assim espertos na parte de jogos, são muito espertos, né? Mas às vezes para fazer uma pesquisa, um copia e cola, uma situação de pesquisar em vários sites, de usar a fonte. Então isso é uma coisa que o professor deve investir. Eu estou fazendo um trabalho com os alunos, né, esse bimestre, que é sobre biografia. E eu, assim, fiz uma lista de mais ou menos 200 celebridades, né? Caramba. Entre cantores, Nossa, atores. você foi buscar o que de fato interessa. Então, só que são celebridades que algumas eu nem conheço. Por exemplo, cantores de K-pop. Nossa, a galera, as meninas amam K-pop. E eu falo, poxa vida, tá bom, vamos lá, né? Vamos aprender, né? Aqueles cantores coreanos aí. Isso, coreanos. Só que numa dessa eu também coloquei uma lista com o Tim Maia, eu coloquei Fagner. Nossa, quem é Fagner? Quem é? Falei, gente, vamos lá, vamos pesquisar, né? Ah, esse eu não quero, esse aqui é isso, esse aquele lá é aquilo. Falei, não, gente, não é assim, né? Vamos fazer o trabalho e vamos conhecer, vamos procurar um pouco. Saulo, e a gente pensa que só nós temos preconceito, tá vendo? Então, Esse os alunos preconceito também. com quem não conhece, É, né? chama etarismo, né? Até tem um amigo meu lá Etarismo.
Etarismo, isso? É o termo? Não, na verdade o etarismo é o preconceito com as pessoas mais velhas. Né? Etarismo, olha que legal. Então, de repente, fala, Você é novinha, Luísa, vai, você é novinha. daí isso acontece. Já fala, poxa, gente, Pro, esse aqui é só. Você só colocou pessoas da sua época pra gente pesquisar? Falei, não, tem da época um pouco mais velha também. E tem mais jovens também. Qual o problema? Sabe uma coisa que eu percebo, Luciana, é o seguinte, eu adoro escrever papel, lápis e caneta, porque eu adoro desenhar. Então, quando eu estou escrevendo, lendo, escrevendo livros, quando eu pego um livro, pego o texto e começo a escrever com as mãos, quando eu vou para a informática, eu também adoro informática, quando eu vou para o computador, eu sinto que o meu cérebro está mais forte, está mais preparado, tem mais pegada. Então, quando eu vou para o teclado, se eu fico lá escrevendo durante 1 hora, 2 horas no papel e lápis, fazendo conta no papel e lápis e tal, quando eu vou pro computador, eu sinto que o meu cérebro está exercitado, está aquecido. Sim. E se eu ficar muito tempo só no computador, eu sinto que eu fico depois com preguiça de escrever e de ler. Entendi. Então, na minha opinião, tem que tirar pelo menos de 2 a 4 horas por dia para exercitar o cérebro. Sim. Exercitar as mãos, sabe? Ler, escrever, pegar Tudo o papel, importante. Escrever com as mãos. Tudo é importante. No estudo, tudo tem o seu lugar. A internet tem o seu lugar, o uso do computador, trabalhos digitados, trabalhos escritos à mão. O japonês a cópia, faz a muito cópia, isso. Por exemplo, as pessoas Recópia. vão um pouco assim, mas vai copiar. Falei, vai copiar. Porque um pouquinho vai, sim. Porque quanto que você doa da sua atenção para fazer esse movimento de olhar, ler o que está ali e copiar exatamente o que está ali. Vai lá pro As pessoas inconsciente, hoje, né? Vai pro essa questão do inconsciente. TDAH, né? TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é uma palavra que aparece com muita frequência na escola. E aí a pergunta, quem não e quem nunca, nesse mundo que a gente está, né? O mundo multitarefas, o mundo onde nós temos que dividir a nossa atenção para 1000 coisas ao mesmo tempo, a toda hora, né? Quem está capacitado a focar, né? Eu pratiquei yoga há muitos anos, assim, gosto muito. Confesso que nos últimos 2 anos eu não consegui mais praticar porque a minha cabeça estava multitarefas e a professora sempre falava assim, foca na respiração. Esvazia sua mente. Eu falei, como? Como que eu vou conseguir isso? Agora que eu estou começando a rever essas questões, mas eu percebo que ao mesmo tempo eu pratico yoga todos os dias, porque dentro de um turbilhão de coisas para fazer, Você vai separando de coisas. essas importâncias, né? Exatamente. E eu tento focar em cada momento ali, porque senão é assim, o professor, a gente, né, eu digo por mim, pelos meus colegas, se a gente não focar, a gente volta toda hora para a sala dos professores, para buscar o celular, para pegar o armário, fechar o armário que deixou aberto, aí volta para a sala de aula, esqueceu lá o apagador e não sei o que, e vai e volta, e vai e volta. Falo, gente, onde que a gente está com a cabeça? Né? Eu escuto algumas pessoas pela internet que eu gosto muito, assim, que, por exemplo, tem um rapaz, um pastor, chama Tiago Brunet, ele fala muito sobre isso, sobre a questão do tempo, né? Que onde você deposita seu tempo é onde você está depositando o seu tesouro, é onde vai ter o investimento, é onde você está gastando o seu tempo. Então isso, para mim, é muito valioso. Por exemplo, as pessoas... Pode ser uma dedicação a qualquer custo, né? Ou de qualquer forma. É uma dedicação assim, mesmo que seja rápida. Por exemplo, eu vejo pouco. Meus filhos, minha família acaba vendo pouco, porque acabo trabalhando bastante. Quando eu chego em casa, a gente também tem os afazeres, tem as coisas, né? Mas assim, quanto do meu tempo exclusivo eu vou dedicar? Eu posso dedicar para o meu filho, eu tenho que parar e fazer isso. E eu percebo que na nossa sociedade como um todo, uma coisa que está faltando demais é esse olhar no olho, é esse parar tudo e dar aquele 1 minuto de atenção para aquela pessoa. Eu vejo alunos extremamente ansiosos, alunos que puxam assim a gente pela roupa para professora, quer saber, e aquela... Eu falei, calma. Vamos lá, um por vez, e parar realmente E dar atenção. e dar aquele 1 minuto de atenção.
Porque é isso que vai ficar. A gente tem uma parceira aqui, a Regiane, de uma clínica que se chama Bem Me Quer, ela fala muito isso, sobre essa questão da gente dar esse convívio e essa atenção Plena. plena. Sabe? Porque assim, uma coisa é eu estar conversando aqui e estar olhando no meu celular ou não tô, né, assim, eu tô dividindo a minha atenção. Eu tô dividindo, assim, eu tô conversando com vocês, tô prestando atenção aqui que ele já acabou com o pacote de bolacha, mas a né? gente Tem é- mais, tem mais, tem Não, mais, tem mais. mas a gente é mãe Mas, e a assim, gente tem eu uma tô prestando atenção lateralidade sempre Sim, aguçada. isso já é uma também, coisa né? natural de mãe, né? Sim. Mas assim, eu tô também 100% aqui. Sim. Isso é importante, fazer esse movimento, estar 100%, né? Seja com quem você estiver, esteja fazendo o que esteja fazendo. Ô Vini, eu tô Né, vendo então- aqui 20 horas e 55 minutos, nós temos só Isso. 2 minutos, é isso? Isso. Ah, tá, porque eu tô vendo aqui, eu tô usando outro relógio, tá? Então nós temos ainda 2 minutos ainda, né? Não, 2 minutos é bastante tempo, fica à É, vontade. bastante, então, é bastante. Mas é isso, né? Então, de repente, focar realmente, né? Onde está a sua atenção? A sua atenção, onde vai estar a sua atenção, vai estar o seu tesouro na sua vida. Não é quantidade que a gente está falando, é qualidade de tempo. Você dá palestra? Ainda não. Dou aula todo dia, né? Sim, Então, de sim, repente, são isso, né? palestras. São palestras. Que é né? essa Daqui a pouco- questão hoje em dia da gente, né, de um professor que dobra o período. Entendi. Então, a escola que eu tô é a escola que eu amo. Amo essa escola. Chama Sérgio Millier, da Costa e Silva, é lá na Vila Pires, né? Ela, em 2020, ela virou escola de tempo integral. Que teve um movimento, né? Que várias escolas do estado viraram de tempo integral, onde os professores trabalham 40 horas semanais. Né? Ganham por 40 horas semanais e o horário de almoço está lá, não dá tempo de sair, é marmita com os amigos, é integral mesmo. Por quê? Não é só ensinar, é ser, é estar, é conviver, é fazer juntos, Tá no é aprender balaio, com aluno. tá no É balaio, muito tá forte, dentro, tá dentro. é muito forte. Cria vínculos. Muito forte. Tem até tutoria, eu tenho os meus alunos tutorandos. E falar em Eles- criar vínculos, a gente E- tem 40 segundos para continuar o vínculo. Ah, Mas assim, Ai, o, que é eu, não, verdade. o que eu quero, é, de coração, dar o convite feito. tá. Eu gostaria muito que você voltasse mais vezes esse ano aqui no Papo Amigo, então já está o convite feito para a Obrigada. família Ruiz. Opa. Pra vir. E hoje é dia da família. Hoje é dia da. É o Dia Internacional Hoje da foi Agora eu ontem. Família. quero Foi falar hoje ou uma ontem? coisa. Hoje. Hoje é dia 16 ou foi Hoje dia é dia 15? 16. Ah, tá, 16 de maio. Porque o que acontece é assim, é extremamente importante. Eu tô assim aqui, tô apaixonado aqui pela aula que eu tô vendo aqui. Aqui falta 11 segundos para terminar o Papo Amigo. Mas Posso vocês mandar um duas têm que beijo? voltar aqui. Posso mandar uns gente, beijos? Pode. Por favor. fique à Beijo. vontade. Beijo para minha família toda, minha sogra, minha cunhada, todo mundo, famílias. Né? Beijo pro pessoal do Sérgio Millet. Obrigada. Acabou. Isso mesmo. Ah, Mas a gente volta. E hoje é aniversário da Cris, da sua Não é amiga. dia 18? Eu entendi 16. Pelo que eu me lembro é 18. Mas tudo bem. Ô, Cristiane Augusto, um beijo para você também. Isso. tá bom. Para todo beijo. mundo. E até o próximo Papo Amigo. Até. Falou. Boa noite. Um beijo E a gente- pro Gerson. Um beijo Pro Gerson, amor, Beijo, Serginho, papai. beijão. Tchau, 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 tchau. Beijo, tchau. vovó. Beijo, tia. 5, 4, 3, 2, 1.